Ô glória, a paz do Senhor Jesus a todos. Com imensa alegria que mais um dia estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal. E o vídeo de hoje, irmãos, é um vídeo, que mexe muito com a minha estrutura. Por quê? É um vídeo que vai falar sobre dois tipos de templo. Irmãos, os que estão fazendo por aí, os que estão ensinando, dizendo que Deus não se importa com igreja, não se importa com o templo feito por mão de homens, é brincadeira. Mas nesse vídeo você vai ver, você vai aprender que tanto o templo que somos nós, que é o templo do Espírito Santo, e tanto o templo que é a igreja, que leva o nome do Senhor Jesus Cristo, esses dois templos são de suma importância nos nossos dias atuais. Vem comigo que nós vamos conferir isso agora, é forte. Abre a tua Bíblia comigo, por favor. Livro é muito forte que vamos estudar nesse dia tão maravilhoso. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo ao Timóteo, primeira epístola, epístola de Paulo ao Timóteo, por favor, capítulo 4. Abre comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o tema, do nosso vídeo de hoje. Por favor, você que é inscrito, compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar, irmão, o maior número de pessoas possíveis, tá? Conto com a tua ajuda aí para podermos divulgar a palavra de Deus. 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, esse texto que o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo é um texto que nos nossos últimos dias tem ganhado muita força por causa dos escândalos, das pregações, de vários ensinamentos que estão ensinando dentro das nossas igrejas. E agora, com os recursos da internet, lançando no YouTube, no Kawai, em várias partes em que pode anunciar a palavra, mas anunciando de maneira errada. E uma das coisas que eu estou indignado mesmo, sabe o que é, irmãos? É que está se levantando, ou já se levantou, uma onda de pastores, pregadores, pessoas que talvez nem são crentes, mas estudam para poder, irmão, disseminar heresia dentro da igreja, ou dentro do meio de comunicação que para todos poderem ver. E a minha indignação vai contra pastores, pregadores, pessoas que estão divulgando, irmão, na internet, em igrejas, que Deus não se importa com o templo aonde nós congregamos, que não é preciso congregar, não é preciso ter um pastor, não é preciso ter uma liderança. Por quê? Como eles afirmam isso? Eles afirmam isso por quê? Porque dizem que nós somos o templo do Espírito Santo. Dizem não, é a palavra que diz, mas é verdade. Mas a Bíblia também diz que esse templo, que essa casa é também de Deus. Deus não habitar nela não quer dizer que não pertence a Ele, irmãos. Olha a confusão que estão fazendo. Habitar é estar constantemente. Eu que sou templo do Espírito Santo, se eu tiver em pecado, Deus não está em mim? Então, essa casa que é casa de oração, Deus só vai estar quando tiver alguém nela para poder o adorar, o reverenciar. O que Deus vai fazer aqui dentro 24 horas parado se não tem ninguém aqui para poder adorar? Mas quando chegamos para adorar a Deus, Deus se faz presente na sua casa. Irmãos, o fato de Deus não morar aqui é porque todos não moram na casa de Deus. Nós viemos aqui para cultuar dias específicos, horas específicas, aí Deus vai se fazer presente. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei presente. Por quê?
O fato dessa casa Deus não morar não quer dizer que ela não pertence a ele. Abre comigo a tua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, versículo 12 em diante. A Bíblia vai dizer claramente, vai nos mostrar claramente Jesus chegando lá no templo, vendo, comercializando, e ele tirou aquele comércio, expulsou os que vendiam, os que compravam, e falou: a minha casa será chamada casa de oração. Calma aí, essa casa que ele está dizendo é você, sou eu? Não, ele está falando do templo. E tem pregadores, tem pessoas confundindo isso, dizendo: não, o templo sou eu, a casa sou eu. Irmão, não pode merecer nenhum nem outro. Eu sou o templo sim, você é o templo sim, mas o templo que Jesus falou que seria chamado casa de oração é o lugar onde congregamos, é o lugar onde se reunimos. E antes do próprio Senhor Jesus subir, o que ele disse? Em Lucas capítulo 24, versículo 49, ficai em Jerusalém, até que do alto que sejais revestido de poder. Ele não mandou ficar na sua casa de praia, ele não mandou ficar dentro do seu lar ou trancar a sua porta, como tem outro versículo que dá essa base. Mas nesse momento ele está falando: ficai em Jerusalém, ou seja, o lugar de adoração, o lugar onde que todos reverenciam ele em unidade é onde? É o templo. E ele mandou ficar no templo. Aí em Atos 2 o que acontece? Pela primeira vez, irmão, o Espírito Santo se manifesta em línguas estranhas. Foi aonde? Dentro de casa? Foi aonde? Dentro do quarto? Não. Pela primeira vez que o Espírito Santo se manifesta aonde? No templo, onde todos estavam reunidos, esperando a promessa. Irmão, Deus batiza em casa? Claro que batiza. Deus batiza no ônibus? Claro que batiza. Mas Deus falou: primeiro, fica em Jerusalém. Então, a recomendação de Jesus é: congregue, estejam juntos. Depois que eles foram batizados, Atos capítulo 2, versículo de número... Cadê? Atos 2, 46. A Bíblia vai dizer que foram batizados pelo Espírito Santo antes, e o povo que estava ali, que foram ver o que estava acontecendo, se converteram pela pregação de Pedro. E foram quase 3.000 almas que se batizaram naquele mesmo dia. E o que aconteceu? Se batizaram, se converteram, e ficaram cada um nas suas casas. Não. O texto vai dizer que todos os dias, Atos 2,46, eles estavam unânimes, juntos, aonde? Em casa? Não, no templo. Então, a orientação de Jesus é o quê? Era que todos tivessem comunhão aonde? No templo. Aonde se reúne o corpo para estar em unidade? No templo. E aí, como que vai ter um templo se não tiver um pastor? Estão caindo de pau e pedra, estão batendo, estão criticando. Por quê? Porque muitos pastores estão fazendo errado, estão adulterando sim, estão roubando sim, estão matando, um montão de coisas de errado, sim, estão fazendo. Mas são todos? Não. São todos que estão errados? Não. A nossa indignação é com esse que pega o dinheiro da igreja e quer viver uma vida promíscua? Sim. Quer viver de jatinho, de carro? Sim. Mas se eles têm o dinheiro próprio deles também, é com eles mesmo. Mas dizer que dízimo de oferta não é bíblico, dizer que congregar não é bíblico, dizer que você fazer parte de um templo não é bíblico, isso é heresia, isso é antibíblico. Fica aqui a minha indignação, por quê? Porque os textos bíblicos, eles são claros, os textos bíblicos, eles não falham. Irmão, lá no Antigo Testamento, olha o que o salmista disse no Salmo 122, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque na casa do Senhor, aonde todos se reúnem, largam o seu trabalho, largam os seus afazeres e vão lá para poder adorar a Deus unânime. Isso é o corpo de Cristo. E aí agora estão dizendo: não, eu sou o templo do Espírito Santo, eu não preciso congregar, eu não preciso ter pastor. Meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, aonde fica a palavra de Deus nisso? Vamos lá. Os maiores dos apóstolos que já houve, quem foi? O apóstolo Paulo, com certeza. Tá bom. O que ele fundou? Ele fundou foi o quê? Foi templo ou foi casa para cada um morar? Não, foi um templo em cada cidade. Ele fundou a igreja de Roma, aonde? Em Roma.
Templo. Ele fundou a igreja de Corinto aonde? Em Corinto, templo. Ele fundou Gálatas aonde? Nas galáxias. Ele fundou Efésios, sim. Ele fundou Filipenses, sim. Ele fundou Colossenses, sim. Tessalonicenses, sim. Foi fundada a igreja de Esmirna, sim. Foi fundado Pérgamo, sim. Tiatira, sim. Sardes, sim. Filadélfia, sim. Laodiceia, sim. E eram pessoas ou eram templo, parede? Fica aqui, irmão, a minha indignação. Contra crentes que não gostam de ler Bíblia, não gostam de estudar, ainda fica dando apoio a esse tipo de pessoas que estão criticando as pessoas de congregarem, estão criticando as pessoas de terem pastores, e a Bíblia está dizendo o quê? Que devemos obedecer aos nossos pastores, os nossos líderes, irmão. Se alguns não tratam a igreja de Deus como tem que tratar, o problema é dele, mas você tem que ter um pastor, eu tenho que ter uma liderança. Irmãos, não é indignação contra qualquer coisa, é contra a heresia que eu estou aqui. Porque dizer, eu sou o templo, claro que você é o templo, claro que eu sou o templo, mas você dizer que você é o templo, que você não precisa ir ao templo, olha o que está dizendo a Bíblia, olha o que está dizendo os textos. Nós não podemos se calar, igreja. Temos que combater essas pessoas que não gostam de congregar, não são a favor do que está escrito e querem colocar barreira. Entra lá no nosso canal, Pastor Cleiton Reis. Entra aí no nosso canal, vai lá, vê os estudos que tem lá, vê se tem alguma coisa que é texto sem contexto. São vários estudos combatendo esse tipo de pregadores, esse tipo de pessoas. Nem posso chamar de pregadores, irmão, mas de perturbadores do evangelho. Por quê? Porque não cumpre a verdade, ainda querem tirar quem cumpre. Fica aqui a minha indignação. Não. Para que congregar? Para que ter um líder? Se Cristo é o nosso pastor. Então por que ele colocou Pedro e Tiago para ser o líder da igreja? Para que ele colocou Paulo para fundar as igrejas? E a Bíblia nos ensina que devemos ser sujeitos, obedientes aos nossos pastores, aos nossos líderes. E em cada igreja foi instituído. Em cada igreja foi instituído presbítero, evangelista, pastores, doutores. Para quê? Para quê? Se não é para congregar. E aos Hebreus vai dizendo assim: não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Se muitos querem sair por aí sem pastor, deixa ele fazer, mas não segue esse tipo de pessoa, porque não segue a palavra de Deus. É uma coisa que deixa uma indignação muito grande. Aí pessoas que foram decepcionadas com algumas pessoas, e também que estão decepcionando pessoas, vai lá e diz, que palavra forte é o que está escrito. Está escrito que é para congregar ou não? Está escrito que é para obedecer pastor ou não? Aí vem esses homens dizendo por causa de meia dúzia de pastores, por causa de 10 pastores, ou de 20, ou de 100, seja o que for, nem todos são igual. Se for colocar igual por igual, você é igual ao estrupador? Você é igual ao sequestrador? Você é igual ao homicida? Não. Então se eu for por causa de um falar que todo mundo é igual, fica aqui a minha indignação, irmão. O templo do Espírito Santo sou eu? Claro que sou eu. Vou trazer para vocês um estudo completo a respeito disso, para mostrar para vocês a separação da importância, eu como templo e de ter o tempo de adoração. Irmãos, é muito sério. O que está acontecendo é muito sério. Aqui está a separação. Dei para vocês aqui alguns versículos base. A igreja de Roma era o quê? Uma pessoa ou era um templo? A igreja de Tessalonicense era uma pessoa ou era um templo? Aí cada um deles tinha pastor e presbítero que foi ali botado por Paulo. Aí agora vem contrariar o que está escrito, dizendo que não precisa congregar, dizendo que não precisa estar numa igreja, que não precisa obedecer pastor. Se você não quer, o problema é seu. Se você não quer obedecer, o problema é seu. O que eu estou mostrando aqui é a minha indignação contra esse tipo de fala. E ainda coloca: a graça de Jesus me livrou de congregar. Você nem sabe o que foi a graça, está falando besteira. A graça se manifestou em um dia, e no terceiro dia a porta da graça se fechou. Favor não merecido. Qual foi o favor não merecido que Jesus fez? Você sabe? Levou todos os pecados. Ele levou adultério? Ele levou roubo? Ele levou mentira? Claro que não. Ele levou o pecado que estava na nossa, genética, no nosso sangue. Porque todos foram feitos pecadores em Adão.
Ele tirou a sentença de pecador e nos colocou na sua genética, nos colocando como justo, mas não nos livrou, irmão, de sermos tentados. A tentação vai vir para mim, para você, seja para quem for. O que ele está dizendo é: tu não tem mais, irmão, a genética caída de Adão. É isso que a graça fez. A graça fez o que muitos não tinham condição de fazer. Ele tirou o pecado que estava na nossa genética e colocou agora o quê? A genética dele em nós. É por isso que 1 Coríntios, capítulo 15, vai dizer que veio o primeiro Adão, que era terreno, mas depois veio o segundo Adão, que era do céu. A graça não levou ninguém para o céu. A graça só tirou o peso que nos pendia para o pecado. Romanos 6,6. O nosso velho homem foi com ele crucificado e o corpo do pecado foi desfeito. Então, como que a graça anulou o mandamento? Me mostra aí. Onde está escrito isso? Que a graça anulou o mandamento. Gente, é muito sério, tá? É muito sério. Fica aqui a nossa indignação. O templo é o lugar aonde congregamos. Se você não congrega, se você não tem um pastor, está fora do reino de Deus. Porque é o pastor que vai dar conta diante de você, diante de Deus de você. É o pastor que vai prestar conta, tá? Então não adianta querer vir com historinha. Vem com Bíblia. Eu vou com Bíblia. Deus não habita em tempo feito como o João, porque Deus não mora aqui. Deus não mora aqui não. Mas Deus visita. Eu falei para vocês, aqui em Apocalipse capítulo 1. Por quê? Versículo 13. Jesus, ele passeava no meio das 7 igrejas. E ele passeia aonde tem as nossas reuniões. Sim, ele passeia, é bíblico. E estarei convosco todos os dias. Seja no templo, seja em casa, sim. Mas o lugar de adoração é o templo. Posso adorar em casa? Posso. Posso adorar no monte? Posso. Mas aonde é o lugar que nós temos que adorar? No templo. É a Bíblia quem diz. É a Bíblia quem diz. E fica aqui mais um lembrete, né? Que ensinaram para nós errado durante muito tempo e nós passamos errado para os outros. O que é, pastor? Ninguém pode ir para o monte se estiver em pecado, não. Se estiver em prostituição, você não pode ir para o monte. Se estiver fumando, bebendo, não pode ir para o monte, porque o monte é santo. Mas por que você convida as pessoas para estar no templo se não pode ir para o monte? Aonde é pela Bíblia o lugar de origem de adoração? A casa de Deus. Aonde estará o nome do Senhor? Na casa de oração. Então, tantas pessoas que sobem o monte ou a que vem aqui, quer dizer que uma pessoa que é traficante não pode ir para o monte, mas você convida para ela vir na igreja. Qual é a diferença? Eu quero saber qual é a diferença. Irmãos, interpretação bíblica. Interpretação bíblica. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo. Deus habita em nós, mas Deus é dono do templo aonde professa o seu nome. Tá? E se ele é dono, ele entra, ele passeia, ele está presente quando nós se reunimos. E se você não congrega, se você não serve em uma igreja, não tem um pastor, você é ovelha sem pastor. E ovelha sem pastor não vai entrar no céu, é a Bíblia quem diz. Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Compartilhe esse vídeo aí, se inscreva no nosso canal, divulgue, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Deus abençoe a tua vida.